Nós vamos continuar a nossa meditação aqui no Evangelho de João, João capítulo 18, que é exatamente dessa obra maravilhosa do Senhor. Como a gente tem visto aqui, a gente está numa história que se passa um momento crítico, é um momento de tensão, é a noite, lembra que a gente viu isso? E a noite, e era noite. E nós estamos vivendo aqui exatamente esse momento da noite de Jesus. Então vamos ler do verso 28 do capítulo 18. Só que a gente vai entrar no 19 e a gente vai até o 16, ok? Uma leiturinha um pouco maior aí. Só situando, para a gente não perder o fio aqui. Te lembra, Jesus é preso, né, é levado lá no jardim do Getsemane, né, onde Judas trai ele. Ele é levado pelos soldados ali do templo, soldados romanos que também estavam juntos. E aí ele é levado para a casa de Anás. Se lembram disso? Onde acontece o episódio de Pedro. Onde tem ali Pedro nega Jesus 3 vezes. Isso acontece dentro da casa de Anás. Ok? E aí depois, né, Anás faz as perguntas ali para Jesus, ele não responde. E aí ele é levado para a casa de Caifás. E aí é onde a gente vai começar a nossa leitura. Então, depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: perguntas isso por iniciativa própria, ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: não vejo nele crime algum. Todavia tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura. E aproximando-se dele diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eu trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: levai-o e crucificai-o a vós, eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se o Filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não lhe respondeu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti
incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, e Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhe perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós podemos fazer a meditação aqui na Tua Palavra e nós necessitamos do Teu Santo Espírito iluminando a nossa mente, nosso coração. Senhor, fala com a gente nessa manhã, nós precisamos de Ti. Em nome santo de Jesus, aqui oramos. Amém. Então, é um texto um pouco mais longo, mas ele é todo o julgamento de Jesus aqui, que João trabalha ainda de uma forma resumida. João aqui não vai apresentar todos os episódios que vão acontecendo, mas o julgamento de Jesus ele é dividido em 6 processos, tá? Que é, a gente lendo os 4 evangelhos, a gente consegue entender esse panorama todo. Então o primeiro julgamento é aquele que já apareceu aqui no capítulo 18, que é Jesus perante Anás. Anás, que era o sumo sacerdote, né? E era uma autoridade judaica. Lá Jesus é interrogado e é ferido. Lembra que um dos guardas, né, esbofeteia ele, né, falando que ele estava faltando com respeito com Anás, e a gente viu que isso era uma inverdade. A gente vai ver que as inverdades vão incorrer soltas aqui nesse julgamento de Jesus, né? Uma coisa que é muito interessante é o horário que isso acontece, né? Estima-se que era por volta da meia-noite quando prenderam Jesus, e aí levam para a casa de Anás no meio da madrugada. Era na madrugada de Páscoa, estava todo mundo dentro das suas casas, ninguém vendo o que estava acontecendo. Era um julgamento totalmente às escondidas, porque eles sabiam que não tinha razão de ser aquilo, mas era por pura inveja e egoísmo. Depois, como a gente viu, como Anás não consegue o que ele quer, né, Jesus não responde o que ele estava interessado, que era em saber quem eram os seguidores de Jesus, saber quantos seguidores Jesus tinha. E aí ele é levado para Caifás, que era o atual sumo sacerdote, que era genro de Anás. E também uma autoridade, e isso lá na casa de Caifás, era uma autoridade judaica. Lá Jesus é zombado, é interrogado e ultrajado. Dessa vez não batem nele, mas começam a tirar sarro dele. E Jesus, quieto, né, como o próprio texto de Isaías vai falar, né, que ele, em silêncio. Jesus não se exaltava, Jesus não resmungava, Jesus não reclamava. E aí, mais uma vez, perante Caifás, e o Sinédrio, só que agora no templo. Jesus então é levado para o templo, agora não mais na casa de Caifás. Isso está registrado lá em Lucas e registrado também em Mateus. E também, mais uma vez, diante da autoridade judaica. Agora ele é formalmente condenado pelos judeus e entregue a Pilatos. Se a gente ler o episódio lá de Lucas, a gente vai ver que os líderes ali do Sinédrio vão falar: não precisa de mais nada, já temos as provas suficientes. Que provas suficientes? É que não tinha nenhuma. Não, mas já temos provas suficientes, vamos levar ele para Pilatos. Então agora eles querem mudar ali a instância, né, e leva para Pilatos, que era uma autoridade romana. Então pela primeira vez ele é levado ali para Pilatos. E a gente vê aqui, João, ele condensa as 2 idas a Pilatos. Que ali ele é interrogado, que a gente viu, fora do pretório. Então, Pilatos sai do pretório, interroga ali Jesus. A gente vê essa primeira conversa com Jesus aqui, né? E também Jesus não responde tanta coisa como eles queriam. E aí a gente vê Pilatos. Pilatos era um cara, a gente lendo os evangelhos e estudando um pouquinho da história também de Pilatos, a gente vai ver que ele era um cara covarde. Era um cara que tinha muito medo. Ele estava ali numa posição como governador ali da região da Judéia,
E ele era muito mal visto por todo mundo. Judeus não gostavam dele, ele não gostava dos judeus. Só que ele também estava com um problema com Roma, porque tinha tido alguns episódios de conflito. E César já estava de olho nele, querendo tirar ele de lá. E aí pensa, um cara que tem um cargo político importante, ele não quer perder a boquinha. E aí chega essa situação diante de Pilatos. E a coisa que menos Pilatos queria era isso. Que judeu chegava lá, no meio de uma festa da Páscoa, querendo matar um cara. E levando para ele levar isso adiante. Ele, não, eu não quero esse negócio. E ele fica... é muito interessante o que ele fala. E o que ele fala realmente é uma verdade. Não vejo nele crime algum. Não vejo nele. Isso, de todas as coisas que foram faladas no julgamento de Jesus, o que Pilatos fala é exatamente uma verdade. Não vejo nele crime algum. Ele é inocente. Esse homem é inocente. Mas os judeus insistiam. E a gente vai depois detalhar um pouquinho. E ele é levado para Herodes. Que aí, Herodes, ele era como se fosse um rei ali, né? Do judeu, mas totalmente romano. Embora Herodes fosse um judeu, mas ele era ele era colocado lá por César, e ele fazia tudo que Roma queria. Então, ele defendia os interesses de Roma, e não dos judeus. Era uma autoridade romana. Lá, então, Jesus é interrogado, ele é desprezado e escarnecido. É lá que começam a tirar um sarro mesmo. E o texto de Lucas vai dizer ali que Herodes estava ansioso por essa visita de Jesus. Ele fica todo feliz que Jesus chegou lá, porque ele queria conhecer Jesus. E começa a fazer umas perguntas lá e Jesus não responde nada. Totalmente decepcionante para Herodes. E aí Herodes fala, já que você não vai falar nada, então volta lá para Pilatos. Joga a bola de novo para Pilatos. Eu fico imaginando aqui a situação quando os judeus chegam com Jesus de novo diante de Pilatos. Porque ele mandou para Herodes exatamente para se livrar do problema. Porque quando falaram que Jesus era da Galileia, porque esse homem é da Galileia. Aí Pilatos, ufa, Galileia, Herodes, manda para lá. Estou livre dessa. Mas aí Herodes manda de volta para Pilatos, que ninguém quer segurar a bomba, né? Essa é a grande verdade. E aí volta para Pilatos, e a gente vê, então, o texto de João aqui, ele vai juntar os dois episódios, ele não faz uma separação, né? Herodes não é citado aqui no Evangelho de João, mas a gente vai ver lá em Lucas que existe esse intervalo. Pilatos, Herodes, mais uma vez a Pilatos. E o texto de Lucas fala uma coisa muito interessante, a gente vê como que essas coisas funcionam. Porque diz que Pilatos e Herodes, eles não se davam, eram meio que inimigos. Por causa desse episódio de Jesus, eles se tornaram amigos. Não é interessante isso? É exatamente isso que acontece. Nós somos inimigos, mas agora nós temos um inimigo em comum, então a gente fica amigo para a gente resolver essa situação. É isso que acontece, é muito interessante. A gente vê um reflexo disso no mundo, né? Quando as pessoas começam a se juntar, pessoas que teoricamente são inimigas, porque eles querem derrubar um outro inimigo. E é isso que acontece, todos eles... Então a gente tem autoridades judaicas, autoridades romanas, tudo se juntando ali para condenar Jesus, o inocente. Então, pessoas que são inimigas agora se tornam amigas para condenar Jesus. E a gente tem que entender que tudo isso era um plano de Deus, nada aqui ele foi dirigido por esses homens. A gente tem que pensar nisso, tá? E aí lá em Pilatos, mais uma vez ele é açoitado, escarnecido e aí sim condenado. Mas vamos lá, vamos meditar agora nesse texto de João, agora que a gente tem esse panorama todo desse julgamento, desses 6 processos. Agora vamos exatamente ao Evangelho de João. A gente vai entender algumas coisas aqui. Então, acabou ali os julgamentos judaicos, religiosos, e eles chegam em Pilatos. Vão na casa no palácio do governador ali, e o texto já fala que era de manhã. Eles imaginam que seja por volta das 6 da manhã, bem cedinho. Tá? Então tinha acabado de amanhecer, eles chegam lá para Pilatos. E aqui tem uma observação muito interessante. Era de manhã, cedo, e eles não entraram na casa de Pilatos. Por isso que Pilatos tem que sair para receber ali eles e atender e conversar com Jesus. E eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros. Porque
para poder comer a refeição da Páscoa. Aqui existe uma discussão, a gente não vai entrar nessa discussão, se eles, porque a refeição era comida na noite anterior, que a gente vê que Jesus comeu. E esses homens, parece que eles não comeram, só que eles eram os religiosos, os caras mais linha dura ali. Como que eles iam deixar passar o horário? Então existe uma discussão, se essa refeição se trata a toda refeição da Páscoa no geral, todos os dias da Páscoa, ou se era a refeição principal mesmo. Se foi a refeição principal, eles deixaram de comer a ceia para poder armar todo o esquema. Então eles passaram por cima do que era a tradição para poder derrubar Jesus, para poder prender Jesus e matar Jesus. Então, se esse é o caso, é por isso que eles não podiam entrar na casa de um pagão para não se tornar cerimonialmente impuros. Olha que disparate isso, né? Eles estão ali preocupados. Não, a gente não vai entrar aqui na casa de Pilatos, a gente vem até aqui trazendo um inocente, um homem que é totalmente justo, acusando ele de um monte de mentiras, mas a gente não vai entrar na sua casa não, porque a gente quer ficar bonitinho aqui, a gente quer manter a nossa santidade, né? Olha que incoerência. Eles estavam preocupados em se manter puros cerimonialmente, mas o coração deles já era totalmente corrompido. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com a corrupção moral deles, contanto que cerimonialmente eles continuassem intactos. A gente vê uma grande hipocrisia desses homens, né? Isso já desperta em nós, né, uma advertência, né? Como que nós lidamos com isso? Quantas vezes a gente está muito preocupado com a aparência, mas o nosso coração já está totalmente sujo e a gente não liga para isso, né? Porque a gente está mais preocupado com aquilo que é externo, com aquilo que todo mundo vai ver. Mas o fato de eu estar mentindo e levando um justo para ser morto, isso não tem problema, contanto que eu consiga comer minha refeição da Páscoa de boa. E ninguém vai falar que eu entrei na casa de um pagão. É uma grande incoerência, mas é uma advertência para a gente cuidar do nosso coração. Deus não está preocupado com o nosso cerimonialmente impuro, Ele está preocupado com o nosso coração. Ele quer nos transformar completamente, não a parte litúrgica. A parte litúrgica, como a gente até conversou um pouquinho antes, é consequência. A gente adora, a gente faz todas as coisas por causa do que Ele fez. Agora, se eu não entendo o que Ele fez, se eu rejeito o próprio Deus, que é o que eles estavam fazendo aqui, o que adiantava querer estar puros para celebrar a libertação, que era a Páscoa? O Salvador estava diante deles, e eles estavam querendo matar o Salvador para poder celebrar tranquilamente a salvação. Olha que coisa, é uma grande incoerência, né? Mas a gente vê que a grande ironia desse episódio todo. A gente vai ver que o julgamento, a cruz, são grandes ironias que vão acontecendo, mas que vão mostrando a real, o que é a realidade do ser humano, o que é a nossa realidade, quem nós somos de verdade, mas também quem é Jesus, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso libertador. E a gente vai ver esse grande contraste. E aí começa a conversa aqui, e Pilatos pergunta para eles: mas que acusação que vocês trazem sobre esse homem? E é interessante a resposta que eles dão, né? Em vez deles responderem: não, esse homem fez isso, isso, isso e aquilo, qual é a resposta deles? Se ele não fosse malfeitor, a gente não ia trazer ele aqui, não? Você acha que a gente traz ele por quê? À toa? Então a gente percebe como os judeus tinham um certo domínio sobre Pilatos. Eles sabiam da situação de Pilatos, que Pilatos estava mal ali, né, na corda bamba. E aí ele chega: você acha que a gente ia vir aqui à toa? A gente veio aqui com um motivo, então você vai ouvir a gente sim. A gente não veio aqui à toa, e a gente sabe da sua situação, então não vai ignorar a gente aqui não. Essa é a grande questão. Eles estavam exercendo, e a gente vai ver essa pressão em cima de Pilatos o tempo todo, porque eles tinham como derrubar Pilatos, e essa é a grande questão, e eles sabiam disso. E aí ele chega: se ele não fosse malfeitor, chamando Jesus de malfeitor, né? A gente não vinha até aqui você. E aí Pilatos, como não queria essa bomba para ele,
Fala, levai e julga vocês. Vocês que estão querendo aí julgar, vai, julga. Não vem me trazer problema. E aí a gente vê a resposta deles e parece que a resposta é estranha, né? Os judeus disseram, mas não nos é permitido executar ninguém. Então olha aqui que os judeus eles não chegam lá querendo que Pilatos exerça um julgamento, realmente veja o que deve ser feito, tome as providências devidas, o que seria o processo legal, né? Pegue provas, o que seria o normal. Não, aí Pilatos fala, por que não julgam vocês? Não, a gente não pode matar ninguém. Eu acho que isso já deve ter assustado Pilatos. E Pilatos deve ter visto a seriedade do negócio. Não, eles querem realmente matar esse homem. Agora, isso que é muito interessante ainda, que o verso 32 fala. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus com relação à morte dele. Por que isso? Porque vamos imaginar que os judeus decidissem, então, eles mesmos, porque Pilatos aqui falou, vai e julga vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ele é judeu, vocês são judeus, se arrumem aí, eu não quero saber disso. Isso poderia, teoricamente, ele fala aqui, os judeus falam, mas a gente não pode, a gente não tem essa autoridade. Só que lá em Atos, a gente vai ver que quando eles se revoltaram com Estevão, o que eles fizeram? Mataram Estevão. Eles não levaram para uma autoridade romana. Eles ficaram com tanto ódio ali de Estevão que pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Eles não poderiam ter feito isso com Jesus? E o que aconteceu com eles quando eles fizeram isso com Estevão? Nada. Os romanos chegaram e prenderam eles? Não. Tanto faz, o romano também não estava nem aí se um judeu morresse nas mãos de outro judeu. Então, se eles decidissem aqui, tá bom, então a gente vai levar ele lá de novo para o templo e vamos apedrejar ele. Pilatos vai falar, beleza, estou livre dessa. Só que, o verso 32 fala, mas para que se cumprisse o que Jesus falou, a morte que Jesus deveria ser, que era crucificado. Jesus não poderia ser apedrejado, ele deveria ser levantado da terra. Porque ele diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos. E só quem podia crucificar? Romano. Então, precisava que Pilatos realmente condenasse Jesus. Então a gente vê como Deus está controlando tudo aqui. Porque os judeus podiam ter... Por que o judeu queria que ele fosse crucificado? Nem eles sabiam. Mas porque precisava que ele fosse crucificado. Tá? Porque ele estava levando ali a nossa maldição. Né? Não é Gálatas fala ali, né? Ele estava levando a nossa maldição, porque, como diz Deuteronômio 21, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por nós ali. Então ele não podia ser apedrejado. Se ele fosse apedrejado, ele não estava levando a nossa maldição. Ele precisava ser crucificado. Ele precisava ser condenado por um romano. Mas segue aqui. Então Pilatos chamou Jesus e perguntou, tu és o rei dos judeus? E a gente percebe aqui que não foi isso que os judeus falaram para ele, mas a conversa já vinha. Então, possivelmente Pilatos já sabia alguma coisa a respeito de Jesus. Jesus, ele não era um Zé Ninguém nessa época. As pessoas conheciam, multidões iam ouvir Jesus. Herodes estava ansioso para conhecer Jesus. Pilatos também já tivesse ouvido falar de Jesus. E aí ele pergunta para Jesus, então, tu és o rei dos judeus? E aí a resposta de Jesus é muito interessante, né? Você está perguntando isso por iniciativa própria ou alguém que te falou? A resposta de Jesus é muito interessante, né? Ele cutuca Pilatos, né? De uma forma muito tranquila, né? Jesus não está aqui chateado, Jesus não está... Mas você está perguntando isso por quê? Você que olhou para mim e viu isso ou te falaram? E aí Pilatos, né? Por acaso eu sou judeu? Estou nem aí com isso. Essa é a grande resposta de Pilatos aqui. Foi o teu povo e os sacerdotes do teu povo que trouxeram você. O que você fez? E aí é o que Jesus responde. O meu reino não é desse mundo. E parece que Jesus não responde para ele, né? A grande questão é, e eu já vi gente falando, mas Jesus aqui no julgamento, quando Pilatos pergunta se ele era rei, ele não responde que é. Jesus não responde com as palavras, eu sou rei.
Mas quando Jesus fala aqui no verso 36, o meu reino não é deste mundo, quem tem reino? Um rei. Alguém que não é rei não vai ter reino. Então ele responde para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam, que é a forma comum de se acontecer. Só que, como ele já vinha falando para os discípulos, né? Eu não sou daqui, vocês também não são. A gente vê em outros episódios, lembra? Quando a gente estudou Marcos, que os discípulos estão naquela discussão, né, a respeito de Jesus, de quem vai se sentar à direita de Jesus, quem é o mais importante. Os governantes daqui, os príncipes, eles querem lugar de destaque. Mas entre vocês, não vai ser assim. Ou seja, o reino de Deus, ele é outra coisa. E é o que Jesus está falando. Você é um governador, você é um líder, mas o meu reino é totalmente diferente. Meu reino não é daqui. A gente vê como isso fica claro para Pilatos, aqui no verso 37. Ele fala, então tu és um rei. Pilatos não era burro, né? Ele entendeu o que Jesus falou. Então tu és um rei. E aí Jesus responde, é tu que dizes que sou um rei. Ou seja, Jesus falando, então você percebeu, você está dizendo, eu não preciso nem falar, você percebeu, né, que o que eu sou. E ele fala, e foi para isso que eu vim. Para quê? Isso aqui? Qual é o assunto aqui? Ser rei. Né? Jesus não responde, você que está dizendo que eu sou rei. Foi para isso que eu vim. Para ser coroado. Eu vim para ser coroado. Eu vim aqui e como ele falou, o meu reino não é desse mundo. Então eu não vim aqui para exercer um poder político. Eu não vim aqui para dominar a terra de uma forma comum. Eu vim aqui para resgatar um povo e fazer um novo reino, um reino de redimidos, um reino daqueles que herdarão a vida eterna. Não estou preocupado com o reino político, eu não estou aqui para competir com você, porque o meu reino é de outro lugar, é completamente diferente, é o oposto do seu. E foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E aí, mais uma vez, Jesus fala aqui sobre a verdade que ele já tinha declarado lá antes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou, e quem conhecer a verdade, se conhecer as verdades, verdadeiramente a verdade vos libertará. Então Jesus aqui mais uma vez vem falar da verdade. E ele, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então aqui Jesus já está falando daquele povo separado. Lembra que ele já vem falando, lá no João 17, na oração ele orou por aqueles que são seus. Então, aquele que é da verdade, ele me ouve. Quem não é da verdade, não vai ouvir, não vai entender e vai fazer exatamente ao contrário. Mas eu vim para reinar sobre aqueles que ouvem. Eu vim para reinar sobre aqueles que pertencem à verdade, aqueles que creem na verdade, aqueles que são da verdade. Porque o termo que é usado aqui é todo aquele que é da verdade, é que pertence à verdade, é que pertence a Ele, porque Ele é a verdade. Então, aqueles que pertencem a Jesus, aquele ouve. Aqui a gente viu, o pastor, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. A gente percebe como essa coerência do Evangelho de João vem culminando nesse ponto aqui. A gente vê isso aqui e a gente começa a lembrar de tudo que a gente já tem meditado em João. Todas as palavras de Jesus, numa simples frase de Jesus aqui, parece que vem derramado tudo aquilo que a gente tem meditado, tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora vem numa pequena frase de Jesus, ali diante de Pilatos. Só que a gente percebe que Pilatos não captou. Por quê? Porque Pilatos não era da verdade. Essa é a verdade. E aí, o verso 38 é interessante. Então Pilatos, imagina, Jesus fala, né? Eu nasci para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, o que é a verdade? A gente pensa que ele está aqui interessado, só que como que eu disse? Ele disse isso e saiu de novo. Sabe o que é aquela pessoa que... mas o que é a verdade? Também não estou nem aí, tchau. Ele pergunta para Jesus, mas ele não quer ouvir Jesus. Ele não quer saber o que é verdade, porque ele já tem a verdade dele. E ele crê na verdade dele, está bom para ele.
né? E eu sempre lembro de um episódio, acho que eu já contei isso para vocês, de um rapaz que chegou para mim, não, eu estava lendo o Evangelho, e Jesus disse lá, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E eu perguntei que verdade é essa, e eu entendi. É a minha verdade, é a sua verdade. Quando você crê na verdade, aquilo que é verdade para você, você é liberto. Eu falei, Não é isso que está dizendo lá não. Mas para Pilatos era exatamente isso. Ele tinha a verdade dele. E tá bom, estou contente com ela, vou viver com a minha verdade. Né? Só que a gente sabe que não existe isso de minha verdade, sua verdade. Porque verdade é uma só. É ou não é? Quando existe uma história e cada um conta um jeito, existe uma verdade. Mas não é que cada um está contando. Cada um de um lado, não, ele fez, outro, não fez. Uma verdade existe. Né? Então a verdade não é cada um tem a sua. A verdade é uma só. E no caso aqui, Jesus é a verdade. Não existe outro. Não existe outra verdade para acreditar. Não existe outro que nós podemos seguir. Não existe outra voz. É a voz dele. Ou é a voz dele, ou então estão perdidos. Essa é a grande questão. Porque não existe outra solução. Existe uma solução. Jesus. Amém? E então, Pilatos sai e ele chega para os judeus. Como eu lhes disse, não vejo nenhum crime nele. Pilatos, pelo menos isso ele viu. Aquilo que eu falei, se existe uma verdade que realmente Pilatos falou, foi essa. Não vejo crime nele. Ele é inocente. E aí a gente vê aqui, né, existia esse costume na Páscoa de soltar um prisioneiro. E aí Pilatos falava, vou aproveitar. Estou falando aqui, não vi crime nele nenhum. Existe essa tradição de soltar um prisioneiro. Quer que eu solte o rei dos judeus? E aí que eles gritam, né? Aqui está bem resumidinho, mas que eles responderam gritando, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um líder rebelde. Barrabás era um criminoso, um assassino. Esse cara realmente tinha culpa. Ele era um criminoso de verdade. E aí o que esses judeus querem? Não, libertam o assassino. Prende Jesus. Ou seja, não está nem aí se vocês soltarem um criminoso que vai matar outras pessoas. A gente quer que prenda Jesus. A gente quer que execute ele. A gente percebe como o coração duro desses homens, completamente endurecido, completamente raivosos, né? Irados contra Jesus. E aí é nessa situação aqui que começa a ficar complicado para Pilatos. Ele vê que está sem saída. Né? Eu ouvi uma vez uma história, mas eu não tenho como comprovar. Foi num livro que eu li uma vez. Ninguém sabe se isso é real ou não. Tá? Mas vale aqui. Porque aqui só fala isso, né? Aqui pergunta, queres que eu solte o rei dos judeus? Mas no outro evangelho fala, né, Cristo ou Barrabás? Né? Porque aqui parece que os judeus já sabiam de quem se tratava. Né? Mas Pilatos teve que apresentar, porque tinham vários prisioneiros. Não era só Jesus e Barrabás que estavam presos. Deviam ter vários prisioneiros ali. Ali era o pretório, era a fortaleza romana. Então devia ter ali um monte de presos. E aí Pilatos deve ter oferecido. E por quê? Barrabás, porque era o pior que estava preso ali. Devia ter gente presa por várias coisas. O cara que roubou no mercado, o cara que... E tinha Barrabás. Era o cara né? O líder da facção, né? Era o cara o mais problemático. O que Pilatos fala? Vou me livrar desse problema. Eu apresento Jesus, que eu estou falando que é inocente, e Barrabás. Os caras vão olhar e falar, é verdade, né? Deixa Jesus em paz, vamos... Porque Barrabás é barra pesada. E dizem que ele chamava Jesus também. Mas aí é especulação de alguns lugares, porque a Bíblia não fala. Tá? E por isso que ele apresenta Cristo, ou Barrabás, que era o sobrenome dele. Né? Barrabás era sobrenome, não nome. Né? Que o Bar é de... Então ele era Abá, né? Filho de Abá. Essa era a ideia do nome dele. Mas que ele chamava Jesus também. Então, o povo agora teve que escolher entre dois Jesuses. Ou Jesus inocente, ou Jesus criminoso. E quem que eles escolhem? O criminoso. Se ele chamava Jesus ou não, a questão é que eles escolheram
o criminoso. Eles escolheram um assassino para ser solto e deixar Jesus preso. Então a gente vê aqui que foi uma estratégia de Pilatos, mas que não deu muito certo. E a questão que não deu certo, tanto por causa da ira desses homens, como por causa do plano de Deus. Que Jesus deveria ser crucificado nesse exato momento. Não era em outro, não era antes, não era depois. Chegou a hora. Tá? Então, por mais que seja realmente uma escolha desses homens, eles escolheram Barrabás. Mas era plano de Deus, a gente não pode nunca esquecer disso. A gente não pode pensar, puxa, e se eles tivessem se sensibilizado e deixado Jesus solto, a gente não estaria aqui. Essa é a grande questão. A gente não poderia estar celebrando a nossa salvação. Jesus teria ficado livre e a gente perdido. Mas não, ele foi preso, ele foi condenado e foi morto. E a gente está aqui hoje celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e a nossa salvação eterna, que Ele conquistou para a gente. Amém? Então, aqui aí começa o 19. Pilatos mandou espancar Jesus. E a gente sabe que esse espancamento aqui do romano, ele era um negócio tenso. Se você assistiu A Paixão de Cristo, você vai ter uma certa noção do que é o espancamento romano. Era um chicote com várias cordinhas, onde nessas cordinhas eles amarravam várias coisas. Pedra, caco de vidro, pedaço de osso, pedaço de metal. O que eles tinham ali, eles amarravam ali e batia nas costas do indivíduo. E aí você pode imaginar que estrago isso fazia. Realmente, muita gente acha que o filme, lá, A Paixão de Cristo, foi exagerado, que aquilo não acontecia. Se você pegar livros da história romana, você vai ver que era exatamente aquilo. Em relatos romanos, se diz que, às vezes, os cortes eram tão profundos que os órgãos saíam do corpo. Então não era uma chicotadinha de leve, era rasgar a pele. E acontecia que esse espancamento era sempre pré-crucificação. E o negócio era tão forte que vários prisioneiros já morriam ali. Nem chegavam a ir para a cruz, de tão forte que era, de tão agressiva que era esse açoite. Então, ali, Pilatos também, além de mandar açoitar, que era uma coisa comum de todo aquele que era condenado, era uma esperança também. De repente ele já morre aí, e aí não preciso crucificar ele. Não, mas Jesus não morreu no açoite. Ele passou por tudo aquilo e continuou vivo, porque ele precisava ser crucificado. E aí diz, então aqui é bem resumido, Aqui só fala um verso. E Pilatos mandou espancar Jesus, mas isso durou alguns bons minutos. Jesus sai de lá todo ensanguentado. E aí os soldados tecem uma coroa de espinhos e colocam na sua cabeça. E trazem um manto púrpura e colocam também sobre ele. Aí aqui, isso já não fazia parte do açoite. Isso aqui já era os próprios soldados ali. Ele é rei. Vamos armar um esqueminha aqui, Vamos fazer um teatrinho, vamos tirar sarro dele. A gente vê o texto de Paulo, fala que ele suportou todo o desprezo, toda ignomínia por nossa causa. Então, depois de espancar Jesus, difícil. Eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E essa coroa, ninguém sabe exatamente qual era o material, existe uma discussão a respeito disso, mas que era parecido exatamente com a coroa colocada na cabeça de César. Era um material parecido, só que era com espinhos. E aqui a gente pode ver uma relação muito importante dos espinhos. Em outro momento onde aparecem espinhos na Bíblia, vocês lembram? Gênesis 3. Os irmãos.
que é sempre muito tenso. E está relacionado com a gente, é por nossa causa isso. E como eu falava anteriormente, né, se isso não mexe com a gente, é porque a gente não entendeu a seriedade do nosso pecado e da obra da cruz. Se a gente não consegue olhar para essa situação toda e isso não causar algo na gente, então é porque a gente não entendeu o tamanho do nosso pecado. A gente cantou há pouco, né? A gente nunca vai saber o preço. Mas lendo esses textos, a gente consegue perceber um pouquinho do tamanho do nosso pecado, do que era a nossa agressão contra Deus, a nossa revolta contra Deus, a nossa rebelião contra Deus. E Ele se fez isso por nós. Ele não precisava, como em tantas vezes a gente vê isso nas Escrituras. Ninguém o obrigou. Ninguém fez Ele descer da glória e vir até nós. Ele quis. Ele decidiu. Porque Ele sabia que era o único jeito de nos salvar, de nos libertar. Então Ele passa por tudo isso em silêncio. A gente vê, Ele continua o Rei da Glória nesse momento. Ele não deixou de ser o Rei da Glória. Ele ali recebendo aqueles açoites, sendo ridicularizado, e Ele era o Rei da Glória ainda. Ele não perdeu isso em momento algum. Mas Ele estava ali em silêncio, porque Ele sabia que é para isso que Ele tinha vindo. E Ele veio cumprir exatamente isso, sem se ligar para o desprezo e para a ignomínia que Ele estava sofrendo. Amém? Vamos continuar. E esses espinhos, então a gente pode fazer essa relação com Gênesis 3:18, quando é logo após a queda, que aí Deus está conversando com Adão e Eva. E o que Ele fala? Agora a terra vai produzir espinhos. Antes da queda não existia espinhos, mas por causa da queda a terra passou a produzir espinhos. E quando a gente pensa, né, e Deus está falando ali na hora do trabalho, porque Adão e Eva cultivavam a terra, mas era uma terra fácil de cultivar. Era uma terra que você plantava e ela não dava nenhum tipo de problema. Ela não tinha ervas daninhas, ela não tinha essas coisas que acontecem na plantação, esses fungos e demais coisas que tinham. Não, era tudo perfeito e não tinha espinho, né? Não sei se você já teve essa experiência de vai mexer numa planta e não vê que tem espinhos. E por quê? Porque agora, né, o que Deus fala lá, a terra agora está sob maldição. Ela está debaixo de maldição. Então ela vai produzir espinhos. O espinho é um símbolo da maldição que a natureza sofre por causa do pecado do homem. Não foi a natureza que pecou. Quem pecou? Adão. Nós estávamos lá em Adão. Então, o espinho é o símbolo da maldição na natureza. E aqui Jesus está recebendo o espinho na sua carne, mostrando que Ele estava recebendo toda a maldição que estava também sobre a natureza. Então, toda a consequência da queda estava agora sobre Jesus. Todo aquele castigo no corpo dele, né, que a gente lembra de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora o castigo sobre a natureza, toda a maldição da natureza que a gente vê lá em Romanos, né, que ela anseia, né, a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está subjugada na maldição. Jesus estava ali absorvendo aquela maldição. Então essa coroa de espinhos, além de ser uma zombaria daqueles soldados com Jesus, né, fazendo uma ironia, porque Ele realmente era o rei. Ele é o rei de todo o universo. E Ele recebendo aquela coroa, Ele estava como rei, restaurando todas as coisas. Ele estava ali recriando todas as coisas. Eles não sabiam disso. Para eles era só uma zombaria. Eles deviam estar rindo, deviam estar ali se divertindo às custas de Jesus. Mas nada que aconteceu era sem propósito. A gente podia pensar, por que Deus permitiu isso? Por que o Pai permite que uma coroa de espinhos seja colocada na cabeça de Jesus? Porque isso tinha um significado. A restauração de todas as coisas.
E a gente vê também que deram um caniço na mão dele, simulando um cetro, né? Jesus, ele, na cruz, ele resgatou todo o poder. Ele saiu vitorioso da cruz. Então, até aquele caniço na mão de Jesus era simbólico. Todo o poder sobre seus ombros. E um manto púrpura, que provavelmente era um manto velho ali, uma capa velha de algum soldado romano, ali sobre ele também. E, né, ficavam zombando dele: salve o rei dos judeus. E aqui a gente vê uma grande ironia, porque ele era realmente o rei dos judeus. Eles estavam ali tirando um sarro: salve o rei dos judeus. E eu fico imaginando, dentro de Jesus, é verdade, eu sou mesmo. Estou aqui exatamente para isso. Foi para isso que eu vim. Pode continuar. Essa era Jesus ali. Jesus não estava chateadão, né? O que esses caras estão fazendo? Eu aqui vim amar o mundo. E olha o que eles falam: foi para isso que eu vim. Pode continuar. Tudo que vocês estão fazendo tem significado. Tudo isso não é à toa. Tudo isso estava decretado antes da fundação do mundo. E lhe davam bofetadas. Então Pilatos saiu mais uma vez e chegou para os judeus e falou: eu vou trazer ele aqui para fora, né? Para ver Jesus naquele estado, né? Todo machucado, ensanguentado, sangue correndo da sua cabeça agora também. E naquela, né, com uma coroa, um cetro na mão e uma capa velha em cima dele, Pilatos falou: vou trazer ele aqui e vou mostrar ele para vocês, porque ele é inocente. O que Pilatos estava querendo? Agora eu vou causar uma sensação aqui. Eles vão ver isso e vão falar: tá bom já, né? Deixa quieto. Olha o estado que ele está, né? Porque qual que era a acusação? Ele é o rei dos judeus, né? Ele está se fazendo de rei. Então, quando aí Pilatos chega: olha o homem, veja o homem. Vocês querem mesmo ainda continuar esse negócio? Olha como ele está. Isso é um rei para vocês? Ele oferece algum risco para mim, para vocês, para César? Olha isso. Essa era a grande... Quando Pilatos fala: veja o homem. Tipo, vocês estão preocupados com isso aqui? Olha isso. Que risco ele exerce aqui. Você tem medo do quê? Olha isso. E Pilatos estava esperando que realmente ele causasse uma comoção lá, mas não deu certo. A gente vê... Então Jesus saiu, né, vestido... E Pilatos: aqui está o homem. E os principais sacerdotes falaram o quê? Crucifica-o. Não está suficiente. Precisa até o fim. E aí a gente pode ver aqui, né, era aqueles homens falando, mas Jesus também sabia. E Jesus fala: não, ainda não é o suficiente, não. Pode crucificar, porque não acabou. Jesus aqui não podia falar: está consumado. Ele tinha que ir para a cruz. Então, por isso que esses homens: não está bom, não. Crucifica-o. Ele precisa ir para a cruz. Então Pilatos agora diz: levai e crucificai-o vós. Olha o que Pilatos fala para eles: vai lá e crucifica vocês. Só que aqui o negócio era sério. Por quê? O judeu podia crucificar alguém? Não, no máximo ele podia apedrejar. Crucificar era só romano. Aí aqui Pilatos está dando uma de legalzinho, né? Vocês estão achando que vocês estão me controlando? Só que vocês não podem crucificar. Eu posso, vocês querem que eu crucifique, né? Então eu sou importante para vocês. Aqui a gente percebe um jogo político entre Pilatos e os judeus aqui, né? Que não tinha nada a ver com Jesus, mas era o ego dos homens, né? Exatamente o que Jesus veio resgatar. Ele veio derrubar o nosso ego e nos fazer uma nova criatura. Mas nós temos uma lei. E aí aqui os judeus resolvem pegar mais pesado. Porque até então, qual era a acusação que eles estavam falando? Ele está insurgindo revolta. Ele fala que não tem que pagar imposto para César. Fica sempre nesse âmbito político. Mas qual era o grande problema para os judeus? Era esse? Não.
Porque judeu não estava nem aí com César. Na verdade, eles queriam se ver livres do Império Romano. Só que a gente vê em todos os momentos aqui, né, como eles ficam, não, porque César é o nosso rei, César, né, como se eles fossem totalmente devotos a César, coisa que não era. Mas aqui agora, aí os judeus chegam no principal ponto, que era o que pegou para eles quererem matar Jesus. De acordo com nós temos uma lei, e de acordo com essa nossa lei, ele deve morrer, pois ele se declarou o Filho de Deus. Então esse é o grande ponto, e essa é a grande acusação que os judeus têm contra Jesus. Ele se declarou o Filho de Deus. E a gente vê que realmente Jesus fez isso. Em vários momentos Jesus disse, né, meu Pai, eu e o Pai somos um, eu não faço nada que o Pai, né, o tempo todo, eu vou agora para o meu Pai. Então Jesus se declarou realmente o Filho de Deus. E aqui entra uma questão muito interessante, né? Essa declaração de Jesus ser o Filho de Deus, ela só tem duas alternativas. Ou realmente ela é uma blasfêmia, ou ela é a verdade. Não existe uma terceira opção. E eu sempre lembro de um livro do Chesterton que eu li, e ele fala exatamente sobre essa questão. Ele fala, se você está no hospício lá você vai encontrar um cara que fala que é Napoleão, sempre tem um outro cara que é alguma outra coisa, né? E que ele fala que está lá porque... Não, na verdade eu sou um grande general, mas é uma grande conspiração e me prenderam aqui como louco. Ele está dentro do hospício. E você acredita ou não acredita? Eu falo, a mesma coisa que alguém chegar para você e falar, eu sou Deus. Ou ele é um grande lunático, ou ele é Deus. E essa é a grande questão. Quando Jesus se declara, eu sou Deus, ou ele era um grande lunático, ou ele era o próprio Deus falando. Então não existe alternativas. Isso mostra como aquela questão que Jesus fala da verdade, ser uma verdade, e aqueles que são da verdade ouvem a voz dele. Por quê? Ou a gente crê em Jesus, ou não crê em Jesus. Não existe meio termo. Eu creio um pouco. Não existe um pouco. Ou crê que ele é Deus, ou crê que ele é um lunático. Ou crê que ele é um doido que ficou se falando que era Deus. Existem só duas opções. Ou a gente crê, ou a gente rejeita. Então, ou a gente escolhe, né, vamos dizer assim, Jesus, ou a gente escolhe Barrabás. Ou a gente abraça a verdade de que ele é Deus, ou a gente vai rejeitar completamente que ele é Deus, e nós estamos fadados à perdição, porque aí nós não pertencemos ao grupo da verdade, ao reino da verdade. Amém? E aí, por causa dessa declaração aí, por causa dessa declaração, Pilatos fica amedrontado, porque agora o negócio ficou mais sério. A questão dos deuses era meio séria para os romanos. Por mais que eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam naquele monte de deuses. Então eles não tinham relacionamento nenhum com Deus, mas com nenhum tipo de Deus. Mas eles eram preocupados, se eles desagradassem algum tipo de Deus, eles iam sofrer consequências sérias disso. A família ia se dar mal, a colheita ia ficar ruim, não ia chover, alguma coisa ia acontecer. Então quando entrou Deus na história, ela falou, agora o negócio ficou sério. Porque vai que realmente a gente desagrada o Deus, e aí vai parar de chover aqui, alguma coisa vai dar errada na minha vida. Sabe aquela questão bem supersticiosa? Era isso atemorizou Pilatos. A questão não é que ele estava preocupado que Jesus era realmente Deus, mas ser filho de Deus para o romano era uma questão muito diferente do judeu. Quando Jesus fala, eu sou filho de Deus, era se declarar o próprio Deus. Para um romano, falar filho de Deus, Zeus tinha 300.000 filhos. Então, a mitologia romana é uma bagunça. O próprio Zeus é um Deus forte, mas não é tão forte assim. Ele tem as suas limitações. Então, filho de Deus, Hércules era filho de Deus, e não tinha problema com isso. Então, era bem diferente a questão da interpretação do que é ser filho de Deus. Para um judeu, e realmente para o judeu estava correta a interpretação. Ao se declarar filho de Deus, ele estava se declarando Deus. Por isso que Jesus veio no contexto dos judeus e não dos romanos, tá? E aí Pilatos insiste, falando.
De onde você vem? Que agora, peraí, filho de Deus? De onde você vem? Você é lá da parte de Zeus, Júpiter, de onde que você... Qual é a sua? Só que Jesus aqui não responde nada. Jesus sabia, esse papo é furado. Não vem de nada onde você está imaginando. A sua mitologia não tem nada a ver comigo. Jesus não responde. E aí, ele fala, você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te crucificar? E aí a resposta, aí Jesus tem que responder. Nenhuma autoridade você teria se não fosse te dada. Ou seja, você tem autoridade, mas existe uma autoridade muito maior que a que foi te dada. E se eu estou aqui é por causa dessa autoridade, não por sua causa. E o que vai acontecer comigo também não depende de você. Mas aí ainda Jesus fala isso para ele, ó. Mas aquele que me entregou incorre em maior pecado que o seu. Então Jesus aqui não está inocentando Pilatos. A gente não pode falar, não, Pilatos foi inocente nessa história. Não, ele foi culpado. Ele pecou. Ele era um pecador, um pagão, um idólatra, um homem totalmente sem nenhum apego à verdade. Mas aqui Jesus fala que os judeus, os líderes religiosos, os sacerdotes ali, incorreram em maior pecado. Então a gente vê aqui até uma gradação de pecado. Você sabe que pecado é pecado, mas existe de certa forma alguma gradação de pecado. E o que Jesus diz aqui? Eles incorreram em pecado maior que o seu. Por quê? E essa é a grande questão. Porque quando fala em filho de Deus é exatamente isso. Para Pilatos, filho de Deus podia ser Hércules, podia ser qualquer um. Para o judeu, filho de Deus era Deus. Porque eles conheciam a lei. Eles tinham todo o Antigo Testamento na mão. Eles tinham todas as profecias sobre Jesus na mão. Pilatos não conhecia nenhuma. Eles conheciam. E eles rejeitaram. Eles conheciam a autorrevelação de Deus. E eles rejeitaram a autorrevelação de Deus. Por isso eles incorreram em maior pecado. Porque eles sabiam com quem eles estavam lidando. Eles não eram inocentes ali. Pilatos, de certa forma, ele era inocente com relação a essa questão de Jesus ser Deus. Os judeus não. Eles sabiam quem Jesus era. Só que eles não queriam aquele Messias. Eles queriam outro, mas não o Messias enviado. Eles rejeitaram Jesus. E como começa lá, João 1. Veio para que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. E a todos os que o receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eu vou resumir aqui, porque o nosso tempo já está adiantado. Mas ele tentou, de todas as formas, soltar. Mas a pressão dos judeus aqui era muito grande. E ele não teve como. Então, era no verso 14, isso é muito interessante, essa citação. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta da hora sexta. Então Pilatos diz aos judeus, aí está o vosso rei. Olha como Pilatos entrega, Então vai. Aí está o vosso rei. E eles gritaram, fora, fora, crucificam. E aí Pilatos pergunta, crucificarei o vosso rei? Olha que grande ironia. E aí que eles respondem, não temos rei a não ser César. Olha que grande mentira. O homem que eles odiavam, que eles queriam se ver livres de César. Não, César é o nosso rei, a gente não tem rei nenhum, não. Esse cara não é o nosso rei. E realmente não era. Porque o reino de Deus pertence àqueles da verdade. E esses homens não eram da verdade. Então, de certa forma, eles responderam corretamente. Não, ele não é o nosso rei. Nosso rei é César. Nosso rei é um homem corrompido. Nosso rei é um homem terreno. Nosso rei é um homem que só pensa em si mesmo. Exatamente isso. Como nós. Porque o rei que estava sendo crucificado ali era um rei de outro reino, que não pertence a esse mundo. E aí Pilatos, então, o entregou para ser crucificado. E toda essa junção que João faz aqui é a preparação da Páscoa. Aí está o vosso rei. E ele foi entregue para ser crucificado. Então a gente vê aqui um grande tribunal injusto, com grandes mentiras, para condenar o justo, o inocente, aquele que carrega a verdade. Mas Jesus se submeteu a tudo isso,
para que nós fôssemos alcançados pela verdade. Em tudo que aconteceu aqui, o olhar de Jesus era na glória que estava por vir. Jesus não estava preocupado que ele estava apanhando, Jesus não estava preocupado que estavam zombando dele, Jesus estava preocupado com o que ele estaria vendo. Ele estaria vendo hoje aqui. Nós meditando sobre a obra redentora dele, e nós celebrando a obra redentora dele. É isso que naquele momento Jesus tinha diante de seus olhos. Ele não via homens o maltratando, homens zombando, homens jogando ele de lá para cá, buscando seus próprios interesses. Ele via o interesse da Trindade, que era de resgatar um povo exclusivamente dele. Sim, essa frase dos judeus é mais uma dessas coisas que eles falaram, uma grande verdade, sem saber que estavam falando, o que aquilo realmente significava. Sim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E é o sangue de Cristo que nos libertou do pecado. Então ali, eles, de certa forma, profetizaram, sem saber que estavam profetizando, que o sangue dele caia sobre nós. E nós podemos declarar: o sangue de Cristo está sobre nós. Nós somos marcados com o sangue de Cristo. Aquele sangue que escorreu dos açoites, da coroa de espinho e lá na cruz do Calvário, está sobre nós. E nós podemos descansar nessa verdade, porque ele já passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso, né? E como a gente citou lá, Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E também Isaías 53, 6 e 8 lá: mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Era isso. E quando a gente pensa em iniquidade, essa palavra iniquidade, ela tem a ver exatamente com o que aconteceu nesse julgamento. Porque o que é iniquidade? É quando falta de igualdade. Ou seja, existe um processo de justiça, e aqui faltou toda a justiça. Era incompatível com a justiça tudo isso que aconteceu. E essa toda injustiça é o que nós somos. E Jesus passou por tudo isso para cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele que era totalmente cheio de equidade, ele era o justo, ele assume toda a nossa iniquidade, toda aquela injustiça, aquela monte de mentiras que é o que nós somos, ele trouxe sobre ele, para que nós pudéssemos viver a verdade. Então que a gente possa celebrar a verdade que nos alcançou, celebrar essa ação de Jesus, e não só de Jesus, mas de toda a Trindade. Como a gente viu, era uma ação de toda a Trindade, decretada antes da fundação do mundo, e nada podia mudar isso, porque era isso que precisava acontecer para a nossa total salvação. E inclusive até esse detalhe que a gente viu aqui do espinho, toda a criação. Então a gente ainda pode ver, mas a terra ainda continua produzindo espinhos. Sim, até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, aí todas as coisas estarão ajustadas definitivamente. Mas isso só será possível por causa desse episódio. Foi aqui que aconteceu, na verdade. A consumação disso tudo vai ser na volta de Cristo. Por isso nós aguardamos ansiosamente esse dia. Porque é onde a gente vai ver todas essas coisas de forma completamente definitiva e visível. Hoje nós cremos e temos isso com fé. Como diz lá o escritor aos Hebreus, nós ainda não vemos a terra sem espinhos, mas nós cremos. Nós ainda pecamos, mas nós já nos vemos completamente restaurados, perdoados. E nós já nos vemos naquele dia onde não pecaremos mais, onde estaremos vestidos totalmente de brancos, sem nenhuma mácula, que é a igreja que o Senhor vem buscar. Uma igreja sem rugas, sem mácula, totalmente santa. É isso que nós já vemos, porque nós vemos isso, que Ele já suportou, para que nós pudéssemos antever, da mesma forma que Ele, a restauração de todas as coisas. Então nós podemos hoje celebrar a salvação que já nos foi alcançada há mais de 2000 anos atrás, e celebrar aquilo que os nossos olhos ainda não podem ver, mas que nós cremos, porque Ele se revelou a nós. Ele deixou isso para nós. Toda a revelação. Não vai ser uma surpresa para a gente não tem isso, mas o que será daqui em diante? Nós sabemos, porque Ele já suportou todas as coisas, todas as transgressões
do seu povo estava sobre ele, para que nós pudéssemos ser santos. Amém? E que a gente possa celebrar exatamente isso, celebrar a nossa salvação, né? O julgamento impiedoso e injusto para nos tornar santos e justos aos olhos do Senhor. Eu sempre lembro daquela crônica do C.S. Lewis. Não sei se vocês assistiram o filme, pelo menos, mas tem um episódio do menino que ele mente, ele trai seus irmãos, ou seja, ele é completamente o que nós somos, um pecador. E aí depois que todas as coisas são restauradas, não por ele, claro, mas por Aslan, que é a representação de Jesus, Aslan chega para ele e vai coroar ele e chama dele de o justo. Como assim? Nem ele mesmo acredita. Mas por quê? Porque ele é justo? Porque nós somos justos? Não, porque o justo se fez injustiça no nosso lugar, para que naquele dia que a gente vê que ele vai colocar uma coroa na nossa cabeça e vai chamar a gente de justo. Meu povo, meu justo, o santo. E a gente vai olhar para aquilo e vai falar, não. Por isso que a gente vai tirar a coroa da cabeça e vai jogar nos pés dele. Porque a gente fala, não merece isso não. Mas ele vai chamar a gente de justo, e não vai ser porque com Deus não tem esse negócio de, não, vou colocar lá, né, mas aí eles vão perceber. Não, Deus não tem isso. Porque Ele conhece todas as coisas, e Ele fez por amor, sabendo quem nós somos. E Ele realmente nos olha como justos, por causa de Cristo. A grande questão é essa: o sangue derramado de Cristo faz a Trindade olhar para nós e ver a gente puro, santo, justo, limpo, imaculado. E é nisso que nós temos que celebrar todos os nossos dias. Amém?